Olá, pessoal, boa noite. Aí, sejam bem-vindos. Aí a live da Formule aí nas quartas-feiras. Boa noite. Já vi aí nossa convidada entrando. Bom, então boa noite a todos, muito bem-vindos nessa nossa live da Formule, que normalmente a gente faz às quartas-feiras, às 19 horas. E meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação. E durante todo esse período, oi, doutora Maria do Carmo, oi, Michele, oi, Marjorie. Durante todo esse período, a Formule vem desenvolvendo vem fazendo algumas lives, né? Com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação para tratar informações relacionadas a esse momento que estamos vivendo. Espero que estejam gostando. Nas últimas lives nós abordamos muito o tema da Covid-19, do novo coronavírus. E hoje nossa live está bem especial, né? Vamos falar sobre um assunto bem interessante e que também desperta bastante curiosidade, e que é os avanços nos estudos da predisposição genética de pacientes a evoluir a formas graves da Covid-19. Então, a questão da relação genética com o desenvolvimento da doença. Na realidade, é o desenvolvimento da doença e, consequentemente, sua evolução. Para isso, né, nós convidamos com toda a sua competência. Então, não poderia ser outra convidada, né, a profissional a doutora Vivian Nogueira Zilberger, biomédica, professora e pesquisadora do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas do curso de farmácia da UFRN. A Vivian, ela é doutora em biologia molecular aplicada ao diagnóstico, né, pela USP. Antes de convidar, vou ver aqui se fazer um breve resumo. Hoje vamos falar exatamente dessa relação, como a gente falou, da doença, da evolução com a genética. O que é que isso pode afetar? Bom, doutora Vivian, você já está aqui conosco, né? Vou te chamar para compartilhar, né, o seu conhecimento, um pouco do seu conhecimento e muitas informações. Já posso te chamar? Cadê você? Oi, Jô. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá conectando. Isso é excelente. Olá, boa noite a todos. Olá, Vivi, como vai? Boa Tudo bem? noite. Seja muito bem-vinda. Quero, em nome da Formule, agradecer a você por ter aceito aí nosso convite para participar dessa live, que com certeza vai ser bastante esclarecedora, enriquecedora, aí, que a gente vai, nós vamos terminá-la com bastante aprendizado, né? Melhor do que iniciamos. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre você, para a gente fazer um breve resumo e começar. Então, primeiramente, queria agradecer à Formule e a você, doutora Luciana Liberato, pelo convite. Para a gente, como professora e pesquisadora, é um grande prazer a gente estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento, principalmente o que nós estamos fazendo diante desse momento de pandemia. Então, realmente, eu quero começar agradecendo por essa oportunidade. Eu acredito que todos nós, pesquisadores, professores, temos a obrigação de estar atualizando a comunidade médica, os profissionais de saúde e a população, Isso, de modo geral, sobre o que nós estamos fazendo. com Então, certeza. vou falar um pouquinho do nosso objetivo primeiro. E Uhum. o nosso objetivo, ele tem como... É um estudo, é um projeto internacional, é um consórcio europeu de países de origem latina, então envolve Portugal, Espanha, Itália e os países da América Latina. Então nós temos desde países como México, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e o Brasil. Então são
mais de 13 países envolvidos nesse estudo e tem como objetivo tentar explicar, entender por que alguns indivíduos evoluem de forma leve, moderada, grave e até mesmo vão a óbito quando estão infectados pelo SARS-CoV-2, que é responsável pela doença Covid-19. Então, o objetivo é tentar ver se existem fatores genéticos que podem estar explicando essa variabilidade de sinais e sintomas e gravidade da doença. Então, Ok. esse é o objetivo central do estudo. Ok. Então, baseado no que já a doutora Vivian já começou a falar, já uma parcela aí da sua contribuição, os nossos genes, né, como é visto, e como ela mesma está fazendo parte, né, e comandando aí, organizando nacionalmente, coordenando no Brasil esse grupo, está como coordenadora nacional, a gente vê que os genes, né, eles podem definir quanto o novo coronavírus vai afetar o nosso organismo. Então, exatamente por conta disso, os pesquisadores ao redor do mundo estão reunindo esforços com dados genéticos, né, coletando de pessoas com a doença, com a Covid-19, para entender como como evolui e como esses jovens, às vezes, né, muitas vezes saudáveis, apresentam quadros mais graves da doença. É um estudo, e o estudo é feito em outros países, como a gente até estava conversando, em várias partes do mundo, mas a gente está focando principalmente no que a doutora Vivian está coordenando, que é um estudo, o maior estudo multicêntrico já feito de forma nacional e internacional com a Covid-19, né, um estudo que, como ela falou, iniciou aí, né, focando aqui no dia 18 de maio, com as primeiras amostras, e tem uma casuística reunindo em torno de 24, né, mil amostras e participantes, onde em Natal já participaram aí aproximadamente 610, não é isso, doutora? E Isso. ela, como coordenadora nacional no Brasil, existem coordenadores locais em algumas regiões do nosso país, como Pará, né, Brasília, até em outras partes, em outros estados do Nordeste, com a participação de hospitais, aqui no caso, alguns hospitais públicos, hospitais privados também. E o que a gente quer assim mostrar a princípio, e mostrando assim a importância que essa diferença, que a diferença populacional, juntamente, né, com as características das pessoas mais vulneráveis, principalmente ao vírus, sugerem que podem haver diferenças no genoma do hospedeiro e também no ambiente, e às vezes até ambos afetam exatamente essa probabilidade, né, da pessoa ser mais ou não, ou menos suscetível. Uhum. Então, iniciando assim, baseado em tudo isso, a gente vê realmente que tem muita informação interessante, muita coisa acontecendo, e esse estudo assim, é excelente, que é uma iniciativa denominada de determinantes genéticos e biomarcadores genômicos de riscos em pacientes com infecções por Covid. Uhum. É um estudo assim, importantíssimo, porque é exatamente a partir dele que vão se ter dados importantes para estar direcionando até condutas, uso de medicamentos e envolvendo essa doença tão, né, tão alarmante e, de qualquer maneira, tão intensa que assolou aí o mundo, a humanidade. Uhum. Então, para a gente começar, eu gostaria, doutora Vivian, que conversasse exatamente sobre o objetivo, como você estava falando, essa questão do adulto jovem, o grupo de risco, que normalmente seriam os que têm maior probabilidade de evoluir para as formas mais graves, e que a gente está vendo que nem sempre o grupo de risco está tendo essa evolução. Uhum. Então, geralmente pessoas jovens, aparentemente, né, sem comorbidades descritas, como recentemente um médico neurologista, há alguns dias foi a óbito do Paraná, Sim. 32 anos, né, aparente saudável, e então isso aí mostra o quê? Que a gente tenta entender que é possível que essas pessoas tenham determinantes genéticos para essas comorbidades ou para essas evoluções. Os genes explicando, né, a genética explicando esses quadros mais graves. Exatamente. Para tentar explicar isso, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma casuística ampla. Por isso que o estudo tem 24 mil participantes,
né, de acordo com, falei, países da Europa, né, então seria Portugal, Espanha, Itália, e da América Latina. Do Brasil, nós temos Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, do Nordeste, Brasília e do Pará, Belém do Pará. Cada grupo tem um número amostral que a gente espera atingir. Mas, de forma geral, do Brasil vão ser quase 2.000 amostras que vão ser enviadas. Quando a gente pensa nessas 2.000 amostras, nós não definimos um critério de seleção pacientes que só tivessem comorbidades ou os pacientes que não tivessem comorbidades. Pelo contrário, a gente precisa de uma casuística ampla e bem diversa. Então, nós recrutamos pacientes que tiveram resultados de COVID-19 positivos, mas assintomáticos, pacientes com sintomas leves, pacientes com sintomas moderados, graves e pacientes que foram a óbito. No caso, a gente obteve a amostra através dos hospitais. Então, a gente teve todos esses perfis para poder chegar a buscar chegar a alguma conclusão com base genética. Então, a gente fez abordagens diferentes para recrutar esses pacientes. Os pacientes assintomáticos e sintomas leves não são pacientes que ficaram internados em um ambiente hospitalar. Foram pacientes que eles foram num ponto de atendimento de alguma unidade básica de saúde, ou através de um plano de saúde, foram num ponto de atendimento por exemplo, da Unimed aqui em Natal, teve um ponto de atendimento, ou foram até o UPS de um determinado hospital, mas eles não ficaram internados. Então, esses pacientes nós convocamos através de divulgação nas redes sociais, na televisão, então apareceu no Bom Dia RN, apareceu na TV Tropical, apareceu também a reportagem no Jornal da Tribuna do Norte, e a própria UFRN tem uma agência de comunicação, que é a GECOM, que fez esse trabalho de divulgação, para que a gente conseguisse esses pacientes com sintomas leves e assintomáticos. Então, nesse grupo, a gente teve pacientes que quando você olhava o questionário, que a gente aplica um questionário padronizado, que é um questionário único para todos os participantes, e que você vê que ele tinha uma série de comorbidades, você imaginaria, esse paciente, se tiver Covid, vai ter a forma mais grave da doença. Então, a gente teve pacientes que eram diabéticos, com insuficiência cardíaca, com fibrilação atrial, e que tiveram apenas uma dor de cabeça mais intensa por 2, 3 dias. Outros pacientes, você via que não tinha nenhuma comorbidade, que você imaginaria, não, realmente era esperado que ele tivesse sintomas leves. Mas o que explica um paciente ter uma série de comorbidades, obesidade envolvida, você imaginaria que a pessoa mesmo se autodenomina de forma popular, diz que ela é uma bomba ambulante. Né? A gente fala popularmente, a gente fala essa expressão. Eu achei que eu tivesse Covid, eu iria morrer. E essa pessoa, ela não evolui dessa maneira. Então, de uma maneira de forma bem não coloquial falando, era o que as pessoas imaginariam, mas elas não evoluíram dessa maneira. Então, esses pacientes assintomáticos e leves, nós recrutamos dessa maneira, através de divulgação nas mídias sociais, nos meios de comunicação, e nós fomos atrás desses pacientes. Nós fomos até as residências deles e fizemos a coleta com horário marcado, agendado, e fomos até a casa deles. Ou os pacientes preferiam ir até a nós. Então, nós montamos uma estrutura no nosso laboratório, em que era feita a coleta dos pacientes de forma agendada no nosso laboratório escola. Nós temos um laboratório escola de análises clínicas, onde foi feita, então, as coletas. Esses foram os pacientes de forma moderada, leve e assintomáticos. Já os pacientes moderados, graves, nós, então, contamos com a parceria dos hospitais. Então, aqui no Natal, nós tivemos a participação do Hospital Giseuda Trigueira, o Hospital São Lucas e o Hospital Rio Grande. Então, esses 3 hospitais, então, um público e 2 privados, foram os hospitais que aceitaram para se inserir dentro do protocolo. Então, esses pacientes, eles ficam na área COVID, é uma área que nós não podemos ter acesso, mas nós tínhamos médicos colaboradores que viabilizaram a execução do estudo dentro desses hospitais. E, ao mesmo tempo, nesses hospitais tem um laboratório de análises clínicas. E de forma corriqueira, já é protocolo que todo paciente com Covid, ele é muito bem monitorado. Então, eles fazem hemograma diariamente. E a amostra do hemograma, que é o sangue total, aquele tubinho com tampa roxa, que a maioria das pessoas conhece, é o material que a gente precisa para a extração do DNA. Então, essa amostra ela ficou armazenada no laboratório. A partir do momento que esse paciente teve alta,
ou infelizmente foi a óbito, nós entrávamos em contato com ele ou com um familiar responsável, fazíamos o convite para participar da pesquisa, para então nós termos acesso a essas amostras biológicas e acesso ao prontuário, onde então a gente obtinha então, as informações necessárias para poder estratificar os pacientes. Então existe um algoritmo que a gente faz essa estratificação, para então poder comparar o genoma que a gente fala, que seria o código genético completo das pessoas, nós vamos sequenciar o genoma delas, poder comparar os pacientes entre si, para tentar buscar a nossa grande pergunta, se existem fatores genéticos, que seriam biomarcadores genéticos, que possam estar explicando o porquê um indivíduo evoluiu de uma forma mais grave do que outra. Ou então, se existiam comorbidades que eles não sabiam que tinham, mas que geneticamente estavam predispostos a tal. Uhum. Certo. Então, isso daí mostra exatamente o fato de, baseado nisso, né, poder acontecer essa informação da evolução para quadros mais graves, né? Então, como é que você vê dentro do funcionamento, como é que você vê, não? Como é que funciona, você falou rapidamente de como funciona o estudo, a coleta, a prospecção desses voluntários, e os hospitais que entram também, no caso dos que estão hospitalizados, mas o que é fundamental, né? A que condição, a questão do exame laboratorial que eles precisam estar constatado, é o exame de padrão ouro, né? Assim, como funciona dessa maneira o estudo e essa captação do pessoal, né, das pessoas? Os pacientes com assintomáticos e leves, a condição deles poderem participar, eles tinham que ter um resultado laboratorial comprovando que eles tiveram Covid-19. Então, assim, o padrão ouro é realmente o RT-PCR, que é o exame do SWAB nasofaringe. Esse é o padrão ouro. Os pacientes que fizeram sorologia, existem 2 métodos de sorologia, o teste rápido e por quimiluminescência. O teste rápido, nós recrutamos esses pacientes, mas desde que eles tivessem sintomas também, pela questão da reação cruzada de falsos positivos e falsos negativos. Já o exame sorológico convencional, que é por método de quimiluminescência principalmente, a gente sim considera que realmente o paciente teve contato com Covid-19. É mais difícil ter reação. É possível, mas é mais difícil ter reação cruzada. Então, nós aceitamos no primeiro momento todos os 3 exames laboratoriais. E principalmente os assintomáticos. Os assintomáticos, eles somente a gente aceitava se ele tinha resultados de PCR, né, de RT-PCR positivo. Porque um assintomático somente com sorologia tinha uma grande chance de ser uma reação cruzada. Já os pacientes que estão internados, eles fazem uma série de exames laboratoriais, desde o hemograma, como bioquímicos, como também exame de imagem. Então, mesmo que o paciente tenha um teste rápido, positivo, eles normalmente têm um raio-x ou uma tomografia com um achado que é bem característico do Covid-19, que é o achado de vidro fosco, né? Então, a gente tinha toda a clínica que favorecia para realmente a gente ter certeza que o paciente era um paciente Covid positivo. Certo. Mas você ia continuar? Não, Então, com isso, vocês, assim, a sequência do estudo, né, fazia essa coleta, a coleta das amostras, né, e essas amostras eram no laboratório de biologia molecular da Universidade de Farmácia, elas eram, vamos dizer, extraídas, né? Então, exatamente. Isso realmente tem que complementar. Normalmente que a gente tem a amostra, né, o sangue do paciente, não basta ter o sangue dele, nós temos que fazer a extração do DNA. Então, dentro das nossas células, né, então o sangue tem uma série de células, as principais células que tem no código genético são as células mononucleares, então os leucócitos, por exemplo, os neutrófilos. Então, nessas células, nós fazemos uma concentração delas, né, concentra essas células e faz a extração. Então, a extração é lisar a membrana da célula e lisar a membrana do núcleo e extrair o DNA. E esse material, essa extração, ela é feita também toda protocolada, existe um único método de extração que a gente utiliza para, então, essa amostra extraída ser enviada para a Espanha. Então, o que está sendo enviado para a Espanha não é o sangue dela, e sim o DNA dela. E ainda esse DNA vai codificado no sentido
que os pesquisadores europeus, eles não sabem quem é esse paciente. A codificação, o único que sabe quem aquele código genético que pertence a determinado paciente é apenas eu como pesquisadora responsável. E essa informação, ela é sigilosa. Ela pertence apenas ao paciente, a questão do código genético, e, no caso, eu que tenho acesso. Mas, de forma como todo dado de os sinais, sintomas, a gente pergunta a localização, onde a pessoa mora, onde a pessoa nasceu, onde os pais dela nasceram, porque, como é um estudo de genética, é importante a gente saber a questão da ancestralidade, a origem desse indivíduo. A gente pergunta se os pais foram ou não nasceram em outros países do que não o Brasil. Aí a gente pergunta se a pessoa teve contato com outras pessoas Covid positivo, se é profissional de saúde. A gente pergunta datas de sintomas, os sintomas que tiveram, as comorbidades conhecidas que a pessoa tinha, tratamento prévio. Então a gente faz uma série de perguntas, até mesmo o tratamento que ela teve durante a infecção com SARS-CoV-2. Então, tudo isso é um protocolo único, e essa informação ela vai, mas ela não vai com o nome do paciente. Ela vai com o código do paciente. Então, a gente tem todo esse trabalho. Então, assim, é um trabalho que eu estou fazendo não sozinha, eu tenho uma equipe muito grande. Inclusive, alguns alunos meus estão aqui assistindo essa live. E eu tenho uma equipe muito grande, tanto de processamento das amostras, de organização das amostras, como também de fazer a ligação para os pacientes. Ou fazer abordagem com os familiares, principalmente aqueles que foram a óbito, né, que perderam seus familiares, né? Então, é uma abordagem extremamente delicada de ser feito, é um trabalho extremamente, uma experiência única que esses alunos estão tendo de fazer essa abordagem. Então, eles tiveram todo um treinamento para poder fazer isso, para conversar com esses familiares. Então, existe um trabalho muito grande que é feito, né? Não é simplesmente pegar o sangue do laboratório, né? Tem toda uma questão por trás de organização e processamento das amostras. Nós somos ao total 17 pessoas trabalhando nesse projeto. Aqui, só aqui em Natal. Só em Natal, é isso, é bastante gente. E então, depois que então, vocês fizeram essa extração, né? O DNA codificado é enviado. Então, enviado para a Espanha, né, em Santiago da Compostela, né, que é onde está lá toda as análises. Essas análises, ou essas amostras estão sendo enviadas até o final de agosto. É isso, doutora Vivian? Nós estamos... vai ser feito Vocês pararam já as coletas? Assim, Nós paramos as coletas dos pacientes assintomáticos e leves. E dos hospitais, nós estamos apenas aguardando alguns pacientes que vão ter alta, esperamos que tenham alta, que não sejam óbitos, para poder, então, após esse período, a gente entrar em contato com eles. Então, tem algumas amostras nos hospitais que nós ainda estamos recrutando. Nesse momento, o que a gente está fazendo é apenas recebendo amostras, ou seja, fazendo a coleta de casos extremos. Então, a gente tem alguns pacientes que tiveram sintomas pela segunda vez e PCR positivo pela segunda vez, então essas amostras nós estamos recrutando ainda. Ou casos extremos que um paciente jovem que veio a óbito, ou pacientes que a gente considera realmente casos que não eram esperados serem observados, então essas amostras a gente considera que são importantes ser analisados geneticamente. Mas o estudo não é que o estudo acabou, que a gente não vai mais analisar outros pacientes. Todo o estudo, ele tem várias fases. Então, essa é a primeira fase de descoberta. Mas, provavelmente, quando a gente tiver um resultado, a gente vai fazer validações. Então, a gente vai continuar recrutando os pacientes, só que não nesse momento. Provavelmente, quando a gente já tiver um resultado publicado. Então, provavelmente vai ser janeiro, fevereiro, que a gente retorne a coletar para validar o que foi encontrado, o que foi observado. Então, seria como se fosse aplicando o dado e vendo esse resultado, a aplicação dele na prática, o que vai acontecer, como vai ser o quão válido vai ser essa informação. Seria isso. Então, as últimas, vão ser em torno de final de agosto a setembro, estão sendo enviadas as amostras vocês esperam que em torno do mês de dezembro a primeira publicação ocorra. A expectativa é essa. Né? Todos estão trabalhando bastante para isso. As amostras eram para ter sido enviadas em primeiro momento em junho, mas a gente resolveu que como o consórcio ele foi expandindo, foi ganhando mais financiamento,
eles acharam melhor a gente ter uma casuística mais robusta e mandar todas as amostras em agosto com N amostral maior. Então, assim, quando a gente fala que tem 610 amostras, são 610 amostras de Natal. Mas a gente tem 100 amostras que vieram de Fortaleza, vai receber 80 amostras de João Pessoa, então a gente vai receber ainda outras amostras até chegar no N amostral desejado, que é entre 1.500 a 2.000 amostras do Brasil. É esse que é a nossa primeira abordagem nesse consórcio. Certo. Tem uma pergunta aqui que a gente vai perguntar assim, mas vamos ver aqui. Doutora Maria do Carmo, dermatologista, está perguntando aqui sobre o HLA do Brasil, sobre o HLA, que é exatamente o que a gente ia falar, a gente vai falar agora, sobre alguns genes, algumas variações, né? Alguns genes-alvo. Mas vamos então, aqui. O que nós estamos fazendo é o sequenciamento do genoma completo. Isso que significa o quê? Todos os genes a gente vai avaliar. E quando a gente vai avaliar, avaliar todas as mutações e polimorfismos descritos, e mesmo aqueles que ainda não foram descritos. Então, isso vai incluir todo o sistema HLA, vai incluir a ECA, vai incluir as interleucinas, as citocinas, os genes, vão ser incluídos. Então, nesse momento, a gente, lógico, que a gente imagina que, por exemplo, a ECA seja um potencial marcador, que tenha polimorfismos nesses genes. Como também a gente imagina, eu estava comentando, inclusive, previamente, que a gente imagina que alguns genes relacionados com o tecido adiposo, com adiponectina, genes que são relacionados com o armazenamento, né, e a síntese do tecido adiposo, que pode estar envolvidos, porque a gente vê claramente que o sobrepeso, a obesidade, são fatores de risco para a Covid-19. Então, a gente imagina que esses genes são genes candidatos, com o sistema HLA e também o sistema ABO. Mas, se realmente eles estão envolvidos ou não, a gente tem que fazer o sequenciamento e fazer as análises. Então, nesse momento, a gente tem alguns genes que a gente imagina que são interessantes de serem avaliados, mas, obviamente, quando a gente faz uma análise de bioinformática, a gente não faz uma análise direcionada. O objetivo desse estudo, dos estudos genômicos, dessa maneira, são realmente fazer uma busca, que a gente fala uma busca como se fosse uma busca cega. Você avalia tudo, faz uma série de análises estatísticas de bioinformática para ver o que você acha. E depois você vai, obviamente, fulinando e tentando ver melhor cada gene, cada mecanismo de ação que possa explicar. Mas no primeiro momento, todos eles são potenciais. Então, é exatamente esse estudo que a gente tinha, que você, né, tinha comentado, o estudo que está sendo feito, né, que vai analisar polimorfismos e mutações no genoma. Esses genes-alvo, como você falou aí, da enzima conversora, do ECA, né, do sistema HLA, de adiponectina, a do tecido adiposo, o ABO, que essas variações, essas variáveis aí poderiam, no caso, gerar diferentes formas da doença. Deixa eu fazer só uma coisa interessante, assim, que eu estava vendo, que é a possibilidade, né, do gene responsável pela codificação da enzima conversora, da ECA. Então, esse gene, ele pode sofrer exatamente uma variação, uma mutação, que vai fazer com que, em alguns organismos, estejam mais sujeitos à receptividade por essa carga viral, no caso, pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2, em função da ECA ser aquela enzima que está praticamente em todos os tecidos, somente no tecido pulmonar, mas que é a porta de entrada, né? Sim. Assim como aquilo que ela falou, a doutora Maria do Carmo aí falando do endotélio, da pele. Das células dendríticas. Isso que eu queria até comentar com ela, uma coisa muito interessante. Como a gente faz o levantamento de todos os sinais e sintomas que o paciente teve, desde o início dos primeiros sintomas, a gente pergunta, inclusive, se ele tem manifestações dermatológicas. E a gente vê que não é uma coisa que tem em todos os pacientes, mas existe um grupo que tem. E a gente, inclusive, faz relatos de qual foi o tipo de manifestações. Então, o que a gente imagina? Que esse grupo
ele tem alguns fatores genéticos específicos que eles fizeram que eles tivessem essa reação diferente de outros pacientes. Se a gente for pensar numa casuística nossa, pelo menos olhando a nossa casuística de 610 pacientes, você tem grupos de pacientes que evoluíram de forma grave de maneiras diferentes. Então, você tem pacientes que foram a óbito porque eles tiveram insuficiência renal aguda. Mas outros, eles foram a óbitos porque eles tiveram cardiomiopatias. Outros pacientes foram a óbito realmente por uma questão pulmonar. Então, outros foram por insuficiência hepática. Então, assim, você vê que tem grupos, perfis diferentes de pacientes. Então, imagina se você tem ferramentas, você tem marcadores que podem predizer qual vai ser o perfil desse paciente. Como que esse paciente vai possivelmente evoluir? Essa que é a grande questão desse estudo. Que esse estudo, provavelmente, ele vai, de forma geral, avaliar a gravidade, mas a gente vai poder separar em pequenos grupos, numa casuística de 24 mil participantes, separar em pequenos grupos que tiveram perfis semelhantes. Porque o que também foi comentado, né, do sistema HLA, essa questão da gravidade, às vezes, do antígeno leucocitário humano, né, que é o HLA, a resposta, essa mudança nesse antígeno em função exatamente da imunidade. Vai gerar uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica maior, o que geraria essa tempestade inflamatória, que isso é normal, esse gatilho, em qualquer infecção por vírus ou bactérias. Mas aí, no caso, um paciente tendo essa modificação nesse antígeno, para essa exacerbação inflamatória, é claro que é possível que ele vá ter uma evolução mais grave. Que a gente tinha, como você tinha comentado, assim como o obeso, né? Que estava exatamente... E duas perguntas foram feitas, doutora Vivian. O sistema BO, perguntaram aqui realmente para ver se tinha já alguma resposta sobre isso. Então, teve um trabalho que foi publicado, se não me engano, foi em junho, que fizeram um sequenciamento de uma casuística de 1.500 participantes da Espanha e da Itália. Mas a casuística foi uma casuística considerada pequena para um estudo de genética. Mas como foi um dos primeiros, foi publicado e, logicamente, tem sua relevância. Mas eles tiveram uma crítica muito grande, porque o que eles fizeram? Eles definiram pacientes que tiveram Covid e que não tiveram Covid. Compararam esses dois grupos. Só que a questão esse grupo controle que eles utilizaram são pacientes que não tiveram Covid porque não foram expostos? Ou simplesmente é porque eles ainda... ou simplesmente... Como é que eles avaliaram isso? Como é que seria um grupo controle? Como é que você garante que a pessoa não foi exposta? Ou realmente eles foram expostos e não tiveram a doença? Então, teve uma crítica muito pesada em relação a isso. Mas se a gente for pensar na população brasileira, que é majoritariamente A positivo, a gente já considera assim, não é muito, não seria tão provável que o sistema, que a pessoa é positiva, ela teria mais receptividade. A gente fez esse levantamento assim de meio por cima, não foi nada estatístico, ainda não, porque também não é todos os pacientes que fazem a avaliação do tipo sanguíneo no ambiente hospitalar. E a gente não conseguiu encontrar nenhuma relação a princípio. Entendeu? Então, assim, sem contar que realmente a questão do sistema BO, ela está muito influenciada pela questão de ancestralidade também, né? Então, o Brasil tem um componente africano muito maior do que na Itália e na Espanha. Então, a gente realmente não acha que seria que estaria associado de forma tão direta assim. Então, esse é o nosso ponto de vista. Mas a gente só vai descobrir realmente sequenciando todas as amostras e avaliando. Então, também seria imprudência minha descartar 100%. Meu palpite é que acredito que não, mas vamos verificar. Né? Vamos verificar e ver o que é. Mas o que tem realmente de genética que mostrou foi isso, que eles definiram como controle dessa maneira. Existe um grupo, dentro desse grupo de 24 mil participantes, nós temos pacientes que são duplas. Seria mãe e filhos, por exemplo. Então, filhos que foram Covid positivos, que ficaram internados no ambiente hospitalar. Então, você tem que ter certeza que aquela mãe ficou em contato com o filho, cuidando do filho. Então, essa mãe, ela foi exposta. Só que ela deu resultado negativo para a Covid. Então, esse caso é um caso que a gente consegue, comprovadamente, sabe que a pessoa foi exposta, mas ela não pegou a doença.
Mas Uhum. ainda assim você se questiona, mas será que essa mãe foi muito cuidadosa, usou máscara o tempo todo, e aí ela não foi, não acabou não se contaminando? Isso, Mas é muito difícil. Então, por isso que a gente não usou nesse estudo agora, nesse consórcio, a gente não definiu pacientes que tiveram e não tiveram Covid. A gente achou melhor fazer pacientes assintomáticos, sintomas leves, e comparar com os pacientes com sintomas moderados e graves. certo. Tá? Então, nesse É, primeiro momento, a gente achou que foi a estratégia mais sensata. mais sensata. Não, realmente. É, há uma pergunta dermatológica, se já há identificação, na realidade a pergunta é a seguinte, dentro do né, no endotélio, do que a gente já tem conversado, se já há identificação do SARS-CoV-2 nas lesões de pele. É uma pergunta que fica, será que há transmissão pelo suor, por exemplo? Olha, nos trabalhos Pela que eu vi, vulnerabilidade do vírus. os trabalhos que eu vi, já vi que eles identificaram no tecido adiposo a presença do vírus, na urina, nas fezes, Isso. né, lógico, nas secreções, inclusive até mesmo no líquor, Uhum. mas no suor eu realmente não vi. No suor ou mesmo nas lesões e Mas né, realmente nas lesões arrastagem, cutâneas. né? Alguma coisa assim. Né? Não, mas seria extremamente interessante avaliar. Né? Uhum. Mas realmente, assim, na nossa casuística, a gente teve manifestações dermatológicas, mas geralmente esses pacientes, como elas são lesões que tiveram manifestações dermatológicas, geralmente foram associadas a purido, os pacientes eles acabaram tomando de forma, a maioria da automedicação, tomaram antialérgicos. Antialérgicos. E os antialérgicos realmente tiveram efeitos benéficos nesses pacientes. Então, poucos evoluíram de uma forma de causar uma lesão exposta, né? Que Uhum. evoluísse com secreção, né, purulenta. Então, assim, pela minha casuística, foi isso que nós observamos. Que a maioria foi purido ou manchas vermelhas, eritemas. Uhum. Mas, assim, se eu encontrar algum paciente que tiver lesões e comentar com eles, isso eu acho que realmente assim, pode ser uma casuística que a gente pode vir a pensar em fazer algum estudo. Logicamente, Isso. a gente tem que escrever um projeto, submeter no comitê de ética, porque isso foge da nossa alçada desse estudo. Mas é Uhum. extremamente interessante e relevante o que ela está colocando. Isso, certo. Bom, muitos pacientes que entraram, aquilo que, né, aquela informação de muitos pacientes, o que está sendo visto, né, observado, muitos pacientes entrando, né, tendo admissão hospitalar e sem comorbidades, Uhum. mas precisando ser internos, né, internados, e lá, durante a internação, desenvolvendo uma comorbidade que não seja relacionada à doença, né, à Covid-19, porque existem comorbidades que são bem específicas dela, a questão das embolias e outras alterações neurológicas. Mas, por exemplo, um paciente desenvolvendo um diabetes, um paciente tendo que Uhum. pôr um marcapasso, ou às vezes, ou mesmo até uma leucemia, é o que? É o gatilho, o vírus que estava o gene adormecido, né? E foi expressado. É o que a gente observou que alguns pacientes que eles davam entrada no hospital sem histórico de hipertensão, de insuficiência cardíaca, de cardiomiopatias, durante a internação se descobriu que eles tinham aquela comorbidade. E aí surge a pergunta, realmente, será que a presença do vírus no indivíduo, ele faz, de alguma maneira, ele ative a expressão de genes que, que não seriam ativados, talvez não naquele momento, mas quando eles ficassem Uhum. mais velhos. Porque, por exemplo, a gente Isso. teve pacientes, não foi apenas um, foram alguns pacientes, que eles tiveram doenças cardíacas, como o síndrome de QT longo, que são doenças genéticas, que são Uhum. claramente doenças classificadas como cardiopatias genéticas. E a pessoa não tinha manifestações. Ela não tinha um histórico. Se ela tinha, era de forma muito leve, mas na presença do vírus, desestabilizou o sistema imune do indivíduo, desestabilizou o sistema eletrofisiológico Uhum.
e ele acabou manifestando as doenças. Então, você tem pacientes que eles falam assim, eu não tenho diabetes, eu não tinha diabetes. Eu saí, entrei com Covid e saí diabético. Uhum. Eu não tinha hipertensão, mas eu tive Covid e agora estou fazendo tratamento para hipertensão. Então, por que isso, né? Então, então, a questão dos estudos genéticos também é identificar isso. Será que realmente existem fatores genéticos, comorbidades bem clássicas, só que talvez geneticamente a gente precisaria avaliar se realmente as pessoas têm ou não? Porque hoje, qual a nossa medida que nós estamos fazendo? Pessoas do grupo de risco vão ficar em teletrabalho. Mas será que eu sou grupo de risco e eu não sei? Uhum. Então, geneticamente, eu poderia ter essa informação. E será que o fato das pessoas, se a gente verifica, por exemplo, que todas as pessoas nossas que vivem no grave, elas tinham fator genético para, por exemplo, uma determinada patologia, então isso é algo importante que seja avaliado. Tanto para o indivíduo como para uma conduta médica, etc. Então, a gente não sabe explicar, mas é algo que não era esperado numa virose, que o paciente, assim, óbvio que assim, se o paciente ele é diabético, quando ele é diabético de modo geral, quando ele pega alguma infecção bacteriana ou viral, você tem tem um desarranjo, ele tem, né, um perfil de hiperglicemia, hipoglicemia, isso é esperado, ou aumento ou abaixamento de pressão, né, uma hipertensão, isso realmente comum. Mas o que não era comum é você ter um paciente que você vendo pacientes que não tinham histórico de leucemia e tendo um diagnóstico de leucemia. Então, será que a plaquetopenia, né, que o paciente teve, ela favoreceu com que ele venha a ter outras patologias, não somente pensando em plaqueta, mas tem outros, né, fatores hematológicos que foram de forma muito exacerbados, que então evoluiu de uma doença mais grave? Então, isso realmente é curioso e é importante ser avaliado, né? Então, a gente acabou que a gente realmente está tendo esses pacientes avaliando de forma mais cuidadosa para poder entender melhor o que está acontecendo, né? Exato, até porque, como você mesmo falou, outras viroses, né, acontecem, como a dengue, chikungunya, né, o próprio Zika, e não desenvolvia isso, pelo menos Exatamente. não tinha tanta observação nisso. Já o SARS-CoV-2 está acontecendo, então algo no vírus também gerando que pode propiciar, né, assim, ativar aquilo ali. Sim. Um agente potencialmente ativador dessa expressão gênica. E a importância, então, vindo disso aí, né, dessa informação, desse tipo de acontecimento, e dentro do que o estudo está mostrando, a grande ferramenta para que o profissional de saúde, diante desse fato, vamos dizer assim, desse resultado, ou desses dados, possa, quando, né, esse indivíduo, esse paciente, dá entrada na unidade hospitalar para fazer o RT-PCR, para ver se realmente é Covid ou posteriormente a sorologia, esse já seja coletado, né, já seja feito o teste genético com aqueles marcadores encontrados, para avaliar realmente se aquilo ali você pode estar já tendo uma outra conduta com aquele paciente, ao invés de você voltar para casa, liberar o paciente, vai aquele que tem um potencial risco, já é uma conduta até medicamentosa, não é isso? Ou mesmo antes, né? Então, assim, a ideia é saber a aplicação disso, né? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, existem 3 aplicações que eu posso definir. A primeira é a questão individual. Então, o paciente ele tem o direito de saber se ele contrair o vírus SARS-CoV-2, se ele vai ter o Covid-19, a doença, de forma leve, moderada e grave. Então, isso é uma questão individual dele saber e ele ter os cuidados e etc. Logicamente, isso tem que ser muito bem abordado com o paciente, porque é uma predisposição genética, né? Predisposição genética é uma probabilidade, né? Não quer dizer que a pessoa vai evoluir exatamente como o gene dela determina, né? O gene, na verdade, ele é uma predisposição, ele não é determinante, ele realmente é uma questão probabilística, certo?
Mas é algo importante para o paciente saber. Outra questão é a relação médico e paciente, no sentido seguinte, o paciente, ele chega e ele já tem, ou ele é feito o exame, que ele tem um risco de evoluir de forma mais grave da doença. Então, esse médico, ele vai tratar esse paciente, vai acompanhar esse paciente de maneira diferente. Então, você sabe que ele tem um risco de evoluir de uma insuficiência renal? Então, será que ele não tem que fazer uma terapia mais específica para a possível insuficiência renal que ele venha a ter? Uhum. Só que esse paciente, ele tem um maior risco de ter um tromboembolismo pulmonar. Então, ele tem que dar uma dose de heparina ou enoxaparina de forma mais alta, né? Então, assim, de acordo com o perfil genético do paciente, o tratamento dele vai ser diferenciado, né? Tem que ser uma abordagem personalizada, vamos pensar assim, né? Então, existe a questão paciente, ele individual, paciente médico, existe uma questão mais a nível populacional. Então, se você observa um grupo de pessoas, uma determinada cidade, porque quando a gente pensa numa cidade, é inevitável que as pessoas elas sejam geneticamente mais parecidas. Porque mesmo que não exista casamento consanguíneos, que é algo que é muito frequente no Rio Grande do Norte, principalmente nos interiores, então a genética é muito semelhante. Mesmo que não há casamentos consanguíneos, a genética de um grupo ela acaba se tornando, de forma geral, semelhante. Então, se você vê que é aquele grupo populacional, eles têm o maior risco de ter a forma grave da doença, então será que as medidas de isolamento, as medidas de contenção, caso tenha um caso positivo, tem que ser de forma mais intensificadas? Então a gente vê como uma abordagem mais de saúde pública, né? Então tem essas três aplicações, de forma individual, a relação sua com o seu médico e a relação populacional. Se isso vai ser aplicado de forma rápida no Brasil, é uma outra discussão. Se tiver uma grande aplicação, eu acredito que sim, que haja interesse da parte dos médicos de fazerem esse estudo. A nível populacional, saúde pública, não tem como eu julgar isso nesse momento. Mas, quando a gente pensa que esse estudo é um estudo internacional, com certeza, na Europa isso já é algo comum. Então, como eu digo assim, não que para a Covid-19, mas se o paciente ele precisa fazer uso de clopidogrel, por exemplo, já é feito de forma obrigatória a farmacogenética do paciente. Então, para algumas doenças, a questão do tratamento já é feita a genética do indivíduo. No Brasil, isso é mais comum quando a gente pensa em câncer. Então, para alguns tipos de câncer, é feita a avaliação genética do tumor, na caso é do tumor, para poder determinar qual o tratamento. Então, são essas três aplicações que eu considero extremamente importantes. Com certeza. Doutora Vivian, doutora Vilma Baiman, tá aqui, nutricionista, está perguntando, o participante no final, né? O participante no final, ele vai ter acesso ao seu código genético? Então, o que a gente falou com os pacientes? Bom, existe tudo que a gente pensa em pesquisa, existe a questão que a gente pode encontrar o resultado, como pode não encontrar esse resultado. Então, assim, quando o paciente ele assina o termo de consentimento, ele entende que ele está contribuindo de forma, ele está contribuindo para o estudo, para o conhecimento, que ele não vai ter um resultado necessariamente individual. Por quê? Se a gente chegar à conclusão, a gente pode acontecer isso, a gente pode chegar à conclusão que a gente pegou 24 mil participantes e não encontramos associações genéticas. Pode acontecer isso? Pode. A gente pode chegar à conclusão que possivelmente seja a exposição de vírus, a quantidade de carga viral que o paciente é exposto que determine a gravidade da doença. Então, uma pesquisa, ela pode ter resultados favoráveis, como não. Então, o que a gente coloca é que, se tiver resultados favoráveis, que a gente consiga realmente, olha, tem polimorfismos tais, em determinados genes, que explicou porque você teve a doença de uma forma leve, moderada ou grave, essa informação, ela vai ser disponibilizada para os participantes que solicitarem. Então, a gente vai disponibilizar esse resultado, sim. Agora, se a gente não... Mas o que a gente tem certeza que a gente vai fazer é que, independente do resultado positivo ou negativo, nós vamos fazer vai ser um artigo a ser publicado de forma em inglês, a gente vai fazer um resumo em português de forma acessível para que todos os participantes saibam do resultado global. Em geral. Então, isso a gente realmente vai fazer. Mas eu acredito, eu tenho esperança que a gente tenha respostas na genética e que a gente tenha realmente conseguir disponibilizar isso. Principalmente, assim, logicamente para todos os indivíduos, mas a gente teve muitos casos de familiares que eles depositaram na gente uma explicação. Então, assim, a gente sente uma responsabilidade, né? Assim, você tem uma pessoa que perdeu um ente querido, tem casos de pessoas que perderam pai e mãe,
né? Então, assim, a pessoa, ela realmente, quando ela participa do nosso estudo, ela está depositando na gente uma esperança, né? Uma explicação. Então, a gente espera contribuir de alguma maneira com essa resposta, né? Não que a gente seja, que seja o que eu acho que a teoria mais aceitável é que a gente tenha uma união de fatores. Que seja a genética do paciente, sim, mas que seja a carga viral possivelmente também, e que seja o estado imune do indivíduo naquele momento. Então, não adianta a pessoa ter uma genética que favoreça que ele não tenha a forma grave da doença, mas o sistema imune dele naquele momento não favorece a isso. É um indivíduo que tem uma alimentação não muito saudável, não faz atividade física, que tem fatores inflamatórios influenciando. Então pode chegar a essa conclusão também. Então, o que eu acho que cada estudo, tem várias linhas de pesquisa sendo feitas, como tem vários estudos genéticos sendo feitos no mundo. O que a gente vai chegar à conclusão final se chegar a uma conclusão final, vai ser a união todos esses estudos, né? Então, a resposta é: pretendemos dar um resultado para cada paciente de forma individualizada. Certo. E tem uma pergunta de Matos, que faz perguntando sobre, na hora que você comentou sobre aquela informação, né, de durante poder desenvolver o diabetes, uma hipertensão, alguma outra comorbidade dessa. Existe a possibilidade desse gene novamente ser, assim como ele foi ativado, né, foi expressado, ele ser silenciado? Sim. Sim, quando a gente pensa no estudo genético, com certeza a gente vai identificar alvos terapêuticos. E quando a gente pensa em alvos terapêuticos focando na genética, a gente pensa em tecnologias, em biotecnologia de terapias gênicas. Então, na terapia gênica, a gente pensa no silenciamento de genes. E, inclusive, uma das vacinas que os Estados Unidos está desenvolvendo é uma vacina que vai de acordo com a ideia de terapia gênica, de RNA, de microRNA, de mecanismos regulatórios. Mas isso pensando no vírus. Mas a gente pode pensar também de regular o genoma humano, ou melhor, regular a transcrição, que é a expressão de RNA mensageiro, e, por sua vez, regular as proteínas, né? Então, a expressão proteica desses genes. Temos o DNA, o RNA e a proteína. Então, se a gente está vendo agora o DNA, o segundo passo é você ver, ok, eu tenho genes que polimorfismos em determinados genes. Eu vou, então, para o estudo agora de ver a expressão. Se a expressão está alterada por conta daquela alteração no DNA. E aí, a partir do momento que eu penso em expressão, eu penso em ferramentas, em alvos terapêuticos para regular isso. Então, a pergunta dele foi, assim, de biotecnologia muito boa. Ele é nutricionista, também está fazendo. Bom, então, tem um comentário também de um dermatologista falando que, né, aquilo que você falou, o pai, a família toda teve, mas a irmã, quer dizer, a outra filha não teve, certo? Estamos todos convivendo no mesmo ambiente. Então, entra naquela que você tinha comentado. Qual, então, nós podemos dizer, nosso tempo, infelizmente, está chegando, a gente tem que correr. Qual a contribuição dessa importante pesquisa genética para a humanidade, né? Então, feitos esses estudos, a gente sabe que aqui no Brasil, quer dizer, em todo o mundo, Brasil, Espanha, até outros locais como Finlândia, Estados Unidos, essas descobertas vão nos ajudar a encontrar respostas para adaptações, no caso, às vezes, medicamento, identificação de indivíduos, né, de risco maior ou menor a evoluir, porque realmente é um estudo assim, super importante como você falou, de uma grande, né, de forma grandiosa o que contempla, né, como falou, o maior estudo multicêntrico, e que eu digo que é um achado para a humanidade, porque realmente a gente está aí com esse vírus no mundo todo. Então, o que é que você tem a falar aí para a gente? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse estudo ele vai ter vários desmembramentos, tanto por questões bem específicas, como a gente falou, a questão dermatológica, como também questões de, mesmo agora com a presença da vacina, a gente tentar entender se todos os pacientes eles vão realmente responder. Então, assim, tem vários desdobramentos. É um consórcio que realmente cada grupo também vai mandar pequenos estudos individuais, no sentido assim,
existem questões brasileiras específicas. Então, desde utilizações de medicamentos que foram usados aqui, que não foram usados na Europa, ivermectina, por exemplo. Então, a gente pode pensar na farmacogenética da ivermectina. Então, a gente pode tentar entender se todos os pacientes usaram ivermectina. Será que eles eram geneticamente diferentes na resposta na farmacodinâmica dos pacientes? Então, a gente tem achados específicos. Como também a gente tem fatores que também são interessantes, específicos de doenças tropicais, né? Então, a gente tem dengue, zika, chikungunya, que isso acontece nos países tropicais, que não acontece na Europa. Então, será que os pacientes que foram também suscetíveis a essas doenças, eles são suscetíveis também a coronavírus? Porque, se a gente for pensar, a dengue é algo que também é endêmico, né? E não é todo mundo que pega. Não é todo mundo que voa de forma mais grave dessa doença. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, a maior contribuição é começar a sequenciar o genoma humano desses indivíduos e não parar de pesquisar, de tentar entender melhor essa doença. Porque realmente é uma doença que veio de mudança de paradigmas, inclusive nós como cientistas. Porque a gente esperava que todos os pacientes tivessem a imunidade de rebanho, a gente esperava que tivesse, que os pacientes eles produzissem anticorpos, esses anticorpos fossem duradouros. A gente imaginava uma série de fatores, que todos os pacientes que tivessem obesidade desenvolveriam de forma mais grave da doença, e não é isso que aconteceu. Então, assim, a maior contribuição desse estudo é que ele vai gerar muito conhecimento para ser mais estudado. Então, acho que para que a gente consiga ter respostas para a população e para os nossos profissionais de saúde. Mas, com certeza, é uma iniciativa, né, assim, muito importante e fundamental. Porque, pelo que é visto, assim, a genética assim, é tudo. Ela direciona muita coisa, apesar da gente saber, lógico, que os fatores ambientais e os hábitos de vida podem nortear aí os nossos genes, a nossa expressão ou o silenciamento. Mas, com certeza, vai nos ajudar muito nesse momento. E eu quero aí agradecer. Primeiro, eu estou vendo aqui, né, eu não tenho, assim, as perguntas, eu puxei assim, o máximo, tem algumas perguntas repetidas, diagnósticos, isso, aquelas informações, tem bastante, assim, pessoas perguntando a mesma coisa. Então, a gente resumiu as perguntas, pessoal. E eu quero agradecer aí a doutora Vivian, primeiro por ter aceito o nosso convite, por estar aí aqui conosco nesse tempo, né, disponibilizando aí o seu tempo para estar orientando, explicando, passando todo o seu conhecimento e ajudando aí ao nosso aprendizado. E a essa grande contribuição, ela como pesquisadora, doutora, está coordenando nesse estudo internacional e nacional. Bom, espero que possamos, para frente, conversarmos novamente. Sobre os resultados, né? Os resultados, isso mesmo. E gostaria de falar alguma coisa, alguma mensagem? Eu queria agradecer realmente vocês pelo convite e dizer novamente que é um grande prazer estar aqui, estar falando. E a gente está à disposição para responder as perguntas das pessoas, seja no nosso Instagram, seja no Instagram do grupo, do laboratório, ou realmente como o nosso Instagram tem o nosso WhatsApp aqui dos pacientes que entraram em contato com a gente previamente para participar do estudo. Então, se quiser mandar mensagem, a gente manda, porque a gente sente realmente que a gente tem obrigação nesse momento de estar transferindo o nosso conhecimento para a população. Então, eu que agradeço realmente pela oportunidade e dizer que, assim, que realmente esse trabalho só foi possível porque os pacientes acreditaram na gente, né? Realmente a gente teve realmente uma boa adesão, as pessoas realmente quiseram contribuir, deram realmente o seu sangue para que a gente fizesse o estudo, né? Literalmente. Então, assim, a gente quer, de todas as formas, assim, o principal é agradecer aos pacientes que acreditaram nesse estudo. E agradecer a vocês por essa oportunidade. Obrigada, a gente que agradece e avisando que a live ela está salva no Instagram da Formule, no IGTV, depois sobe para o YouTube do canal da Formule e a gente vai estar aí com a doutora Vive alguma dúvida que precisar, para tirar dúvida, os pacientes perguntando, eu contacto com ela, certo? A gente conversa alguma necessidade que haja. Vamos aí fazer um print da nossa imagem. Aí, um X. Pronto.
Então é isso, a todos uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.